Então abra a sua Bíblia, capítulo 1 de Levítico. Nós vamos ler o verso número 1, amém? Verso número 1 do livro de Levítico. Antes de ler este verso, precisamos lembrar um pouco o que acontece, o que está acontecendo quando Moisés escreve este capítulo. Você sabe que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. O povo estava escravizado no Egito há 400 anos. Então o Senhor levantou Moisés e Moisés tirou aquele povo. Então você sabe toda a história. Faraó se arrependeu, foi atrás, Deus abriu o mar vermelho, eles passaram em seco. Faraó tentou fazer o mesmo, as águas engoliu o exército de Faraó. Depois Moisés caminha um pouco e ele chega à cordilheira do Sinai, do Monte Sinai. Então Deus chama Moisés lá no monte, lembra? Deus, por mais de uma vez, toda hora que Deus queria falar com Moisés, Deus chamava Moisés lá no Monte Sinai, vocês sabem disso. E Moisés queria, inclusive, que os seus discípulos fossem com ele, mas os seus discípulos ficaram com muito medo, porque havia muito barulho, parecia fogos de artifício lá em Copacabana, no dia da passagem de ano, né? Era muito barulho, muitos fogos, muitas luzes. Então aqueles homens falaram assim com Moisés: Moisés, você está acostumado com Deus, você já conhece Deus, nós vamos fazer o seguinte, você vai sozinho, nós ficamos aqui debaixo. Houve um que teve mais coragem, que foi Josué, mas Josué chegou até uma etapa lá no monte e falou: é melhor você ir sozinho, também não quis ir. Então Moisés foi várias vezes ao monte, lembra? Deus deu a ele o decálogo, os 10 mandamentos. Deus, uma hora, deu a Moisés, capítulo 25 do livro de Êxodo, deu a Moisés um modelo do tabernáculo, que era um santuário portátil desmontável. Deus falou: olha, você vai fazer um santuário, e este santuário ele é desmontável, ele é portátil, porque este santuário vai caminhar junto com o povo. Não é algo que você vai enterrar, não é algo que você vai afixar nessa terra, mas ele vai caminhar no meio do povo. Então todas as vezes que eu mandar o povo marchar, então os sacerdotes vão desmontar esse santuário, vão carregá-lo sobre os ombros, e então o povo vai caminhar junto com o tabernáculo. E o tabernáculo então foi montado, isso é capítulo 25 até o final do livro de Êxodo, é sobre a montagem desse tabernáculo. E aí, quando Moisés monta esse tabernáculo, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o tabernáculo. Então, aquele santuário agora estava cheio da glória de Deus. Havia tanta glória de Deus que ninguém conseguia ficar, nem Moisés conseguiu ficar dentro desse tabernáculo. Então, o último capítulo do livro de Êxodo, que é o primeiro anterior a este capítulo de Levítico, termina com o santuário já montado. O tabernáculo já está pronto, já montado, Deus já abençoou, Deus já aprovou aquele santuário, que seria o embrião de uma igreja, seria uma figura da igreja, E então, agora Deus está falando com Moisés a partir do capítulo 1 de Levítico. Deus vai falar com Moisés tudo aquilo que os sacerdotes deveriam fazer. Por que Deus fez aquele santuário? Por que Deus mandou Moisés fazer aquele santuário? Por que tinham todos aqueles altares? Por que tinha aquela bacia de bronze? Por que tinha dentro do santuário a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso, e lá dentro o altar de ouro onde se fazia a oferenda de sangue uma vez por ano? Por que tinha tudo aquilo? Por que Deus mandou fazer tudo aquilo? Então agora no capítulo de Levítico, Deus vai falar com Moisés as instruções para os sacerdotes. Então, olha, Deus vai falar com Moisés: olha, os sacerdotes vão ter que fazer alguns sacrifícios. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7 de Levítico, são os sacrifícios que os sacerdotes tinham que fazer. Depois ele vai falar sobre algumas purificações que os sacerdotes tinham que fazer. Depois ele vai falar sobre alguns sacrifícios de festas cívicas que tinham que acontecer. E então, todo o capítulo de Levítico é um capítulo para os sacerdotes. O sacerdote tinha que estudar o capítulo de Levítico. Se tinha um capítulo que ele tinha que saber de cor e salteado, ou um livro que ele tinha que saber de cor e salteado, era o livro de Levítico. Para que alguém fosse aprovado ao sacerdócio, ele tinha que estudar principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés.
conhecê-los de cor, mas o livro de Levítico, o sacerdote tinha que conhecer por excelência. Ele tinha que conhecer cada vírgula deste livro, cada ponto deste livro. Ele tinha que conhecer cada palavra, cada letra deste livro. Porque deste livro dependia o sucesso do seu ministério, do seu ofício sacerdotal. Amém? Está compreendendo? Amém. Está compreendendo? E por que eu estou enfatizando isso? É porque no Novo Testamento, Deus agora nos dá um novo tipo de sacerdócio. Esse sacerdócio do Antigo Testamento era segundo a linhagem de Arão. Mas agora tem um novo tipo de sacerdócio por causa de uma aliança nova que foi feita. E é por isso que os livros que vêm depois do Antigo Testamento são chamados de Novo Testamento. É uma nova aliança. E esta nova aliança feita no sangue do Cordeiro gerou um novo tipo de sacerdócio, que é segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque era uma figura de Jesus, amém? Então, agora, tanto Pedro nas suas cartas, como João, por exemplo, no Apocalipse, falam com muita clareza que nós, os crentes, somos uma nação de sacerdotes, somos um reino de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Você sabe que nós estamos aqui na Suíça, e aqui, embora não seja propriamente o berço da Reforma, mas aqui é o castelo da Reforma. Se o berço da Reforma é na Alemanha, o castelo, a resistência da Reforma, foi aqui nessa região de Genebra, de Lausanne, enfim, em toda essa região aqui, onde o protestantismo se fortaleceu. E um dos pilares da Reforma Protestante, que são 3, um dos pilares, talvez o mais importante de todos eles, é chamado de a competência da alma, vírgula, o sacerdócio universal dos crentes. Tá? O primeiro é a justificação pela fé, o segundo é o livre exame das Escrituras, e o terceiro tripé desse banquinho, o mais importante de todos, é o sacerdócio universal dos santos, dos crentes. Amém? Amém? Sabe o que significa isso? Que eu sou sacerdote, que o pastor Marcos é sacerdote, que a pastora Beatriz é sacerdote, que você é sacerdote, que todos nós somos sacerdotes. Amém. Que todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus nascem de novo como sacerdotes. Amém. E sendo sacerdote significa que eu posso ministrar ao coração das pessoas que não conhecem a Deus. Eu posso dizer para as pessoas que não conhecem a Deus: Jesus te ama. Amém. Jesus pode salvar a sua vida. Eu posso dizer para as pessoas brasileiras, para as pessoas portuguesas, para as pessoas francesas, para as pessoas inglesas, para os suíços, enfim, para os chineses, para os mongóis. Eu posso dizer para qualquer pessoa na terra: arrependa-se dos seus pecados e você será salvo. Amém. Porque Jesus te ama. Amém. Isso é uma função sacerdotal. Você está entendendo? Amém. Você sabe dizer em português, quem sabe dizer aqui em português: Jesus te ama e pode perdoar os seus pecados? Quem pode dizer isso em português? Levanta a mão. Levanta a mão. Todo mundo aqui pode dizer isso? Pode dizer? Então, se você é crente, você pode ministrar essa palavra de salvação para qualquer pessoa que entenda português. Quem é que sabe falar em francês isso? Quem é que sabe falar em francês? Jesus te ama e pode perdoar os seus pecados e fazer de você uma nova criatura. Quem pode falar essa frase em francês? Levanta a mão. Em francês, quem pode falar? Para quantos franceses você já falou essa frase? Não precisa responder para mim, responda para você e para o Senhor Jesus. Para quantos suíços de fala francesa você já falou essa frase? Não precisa responder para mim, responda para você, para a sua consciência e para o Senhor Jesus. Você tem essa competência. Amém. E quando você fala isso, não é apenas palavras. Você não está apenas verbalizando palavras. Você está ministrando ao coração das pessoas. Porque quando você nasceu de novo, você foi feito sacerdote e sacerdotisa do Deus Altíssimo. Amém? Amém? Você sabia disso? Que você é um sacerdote, uma sacerdotisa? Que você tem esse poder de ministrar ao coração das pessoas?
Você sabia disso? Mas você tem. E tem mais. Você tem o poder de ministrar o coração do seu irmão. Se o seu irmão está abatido, está cansado, você pode dizer, olha, eu tenho uma palavra de poder para a sua vida, que é uma bênção de renovação no seu coração e na sua alma, e que o Espírito de Deus vai levantar você com mais autoridade ainda. Você tem esse poder de ministrar essa palavra de vida para o seu irmão. Não apenas para o pecador, para o seu irmão. Mas tem uma coisa mais importante ainda. Isso é o tripé, é uma parte importante do tripé da reforma. É que você pode ministrar ao coração de Deus. Você sabia disso? Aleluia! Você pode dizer, Senhor, Tu és maravilhoso. E quando você fala assim, você está falando diretamente ao coração de Deus. Não é uma bênção? Não é um privilégio muito grande poder fazer isso? Então nós somos agora um reino de sacerdotes. Sabe, tudo que existia no Antigo Testamento ainda existe no dia de hoje. Tudo que era relevante e importante no Antigo Testamento ainda é relevante e importante no Novo. Só que aquilo que existia em forma de figuras. Agora existe como realidade espiritual. Está entendendo? Então a Bíblia diz que havia um tabernáculo. E agora Deus entrou dentro deste tabernáculo. Encheu a glória. Deus passou a morar dentro deste tabernáculo. Em 1 Coríntios o apóstolo Paulo diz que você é o tabernáculo vivo do Deus vivo. Olha só, aquele tabernáculo é uma figura de você. Você é a realidade. Em Colossenses 2,17, Paulo diz que aquelas coisas eram sombras. Sombras das coisas futuras. Sabe o que é uma sombra? Quando você, o sol, ou então a luz, né, bate na sua mão. A sua mão é a realidade. Projeta lá na frente o quê? A sombra, não é? Então, a sombra não é a realidade. A sombra não tem a forma completa, né? A sombra tem uma forma um pouco defeituosa. Às vezes, dependendo do dedo, fica grande demais, ou fica muito pequeno, ou muito gordo, ou muito magro, né? A realidade é perfeita. A realidade é linda. A realidade é eficiente. A realidade é bonita. Tudo que tinha no Antigo Testamento eram sombras. Quando Jesus veio ao mundo, preste atenção nessa introdução para que você possa compreender depois a mensagem com clareza. Quando Jesus veio ao mundo, João Batista, que era um sacerdote, João Batista apresentou Jesus ao mundo. Como foi que João Batista apresentou Jesus ao mundo? Ele abriu os rolos dos profetas e começou a ensinar tudo o que os profetas falavam sobre o Messias. Foi assim que João Batista fez? João Batista mandou o povo assentar e ficou meses dando aula de escola bíblica dominical até que as pessoas entendessem o que era aquele homem que ele estava apresentando. Foi isso que João Batista fez? O que João Batista fez? Ele disse uma frase, não foi? Qual foi a frase que João Batista disse quando ele apresentou Jesus ao mundo? Ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava apontando para uma ovelha? Ele estava apontando para um cordeiro? Ele estava apontando para quem? Para um homem, para Jesus. Não foi? Não foi? Para Jesus? Então, ele estava usando uma tipologia. Está entendendo? Ele estava usando um tipo do Antigo Testamento. O cordeiro. Uma figura. Então, o apóstolo Paulo diz que todas aquelas coisas, 1 Coríntios 10, 11, que foram escritas lá no Antigo Testamento, foram escritas para nós, que chegamos ao fim dos séculos. Não foram escritas para eles, foram escritas para nós. Então, todas aquelas coisas de cordeiro, tabernáculo, sábado, todas aquelas coisas estavam falando de coisas espirituais, não daquelas coisas materiais. Está compreendendo? Então, o Novo Testamento vem jogar luz sobre aquilo. No Antigo Testamento, toda hora fala sobre o sábado, não fala? Guarda o sábado, toma conta do sábado, tem o sábado das semanas, tem o sábado dos meses, tem o sábado dos anos, tem o sábado da terra. Eles foram levados cativeiros 70 anos, porque deviam 70 anos de descanso da terra, né?
Tinha sábado para tudo quanto é canto. Então, quando chega o Novo Testamento, eles falam com Jesus, e o sábado? E Jesus falou assim, olha, o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ah, mas está lá a questão do sábado. Então, a palavra sábado em hebraico, sabatá, significa o quê? Significa o quê? Alguém sabe? Estudantes de teologia, o que significa a palavra sábado em hebraico? Sabatá significa descanso. Descanso. Sabatá, descanso, ok? Então, quando Jesus veio ao mundo, Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e encontrareis sabatá. Está entendendo? Está entendendo? Jesus é o seu sábado. Jesus é o meu sábado. Aleluia. Jesus é o nosso sábado, domingo, segunda, terça, não é, pastor Marcos? Quarta, quinta. Tem gente que guarda o sábado. Por exemplo, os judeus guardam o sábado, né? Nós não, nós guardamos Jesus no coração. Aleluia. Ele é o nosso sábado todos os dias, ele é o nosso sabatá. Ele é o nosso descanso. Você está entendendo? Então, todas aquelas coisas eram figuras. Você quer ver uma coisa? Efésios capítulo 5. Tá? Capítulo 5, versos 30 ou 31. Lê para mim aí, por favor, pastora Beatriz. Efésios capítulo 5. Quem achou aí? Verso 31. 31. Versos 31. O apóstolo Paulo está falando no capítulo 5 sobre a relação do homem com a mulher, do marido com a esposa. Ele está falando, olha, o marido, preste atenção, você tem que ser como Cristo, tá? que se entregou pela esposa, pela amada, né? Ele está dizendo para a esposa ser como a igreja, né? Que honra o marido. Sabe que nós, pastores, gostamos muito de usar o capítulo 5 para fazer casamento, que fala sobre as responsabilidades do casal no matrimônio. Então, capítulo 5, verso 31. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí tá bom. Então o apóstolo Paulo fala, olha, vai acontecer uma coisa que está lá em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 1, Deus fala assim, e o homem deixará a sua mulher, deixará a sua família, se unirá à sua mulher, e os dois serão o quê? Uma só carne. Olha só, uma só carne. Então eu e a Beatriz casamos e somos uma só carne. Embora ela esteja ali, eu estou aqui. E às vezes eu estou numa cidade, ela está em outra cidade. Mas a Bíblia diz que somos uma só carne. Então o apóstolo Paulo, ele toma lá de Gênesis essa palavra, e ele fala assim, olha, e os dois serão uma só carne. Então nós, pastores, gostamos de usar este capítulo para fazer casamento e paramos aí. Então agora vocês dois vão ser uma só carne, eu abençoo, pronto, está casado, uma só carne, pode beijar a noiva e ir embora, vamos comer o bolo. Não é assim que nós fazemos? Só que é o seguinte, isso é uma coisa não totalmente correta, porque o capítulo não terminou. Tem um verso depois desse. Qual é o verso que vem depois desse? É o verso 32. Então o apóstolo Paulo, inclusive, ele nem põe ponto final nesse versículo. Ele põe uma vírgula. E os dois serão uma só carne, vírgula. Grande é este mistério. De que mistério Paulo está falando? Não, ele está falando dos dois serem uma só carne. Ele fala, olha, os dois serem uma só carne é um grande mistério. Porque até hoje ninguém viu quando as pessoas se casam, delas fazerem uma fusão atômica. Ninguém nunca viu. Já viu os átomos se fundirem de um homem com de uma mulher e os dois se tornarem uma só carne? Pode ser uma só alma, um só pensamento, um só propósito, mas uma só carne. Às vezes eu estou doente e ela vem e cuida de mim. Graças a Deus, ela não fica doente. Se nós fôssemos uma só carne, o que aconteceria? Se um estivesse doente, o outro estaria doente. Mas veja bem, Paulo está falando, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, Paulo está falando, olha, quando eu estou falando para vocês que os dois se tornam uma só carne, quando eu estou falando para você de marido e esposa, de noivo e de noiva, preste atenção, este livro é um livro espiritual. Eu estou usando um jogo de palavras.
Eu estou falando de Cristo e a igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra do Pai. Do Pai Coruja. Você conhece um Pai Coruja? O Pai Coruja, ele só tem boca para falar do filho. O meu filho é o cara. Vocês não sabem quem é o meu filho. Eu fui ver o meu filho jogar futebol na escola. Parece o Romário fazendo gol. Fez mais de 1000 gols. O meu filho é o mais querido. O telefone lá em casa não para de tocar. Todo mundo ama o meu filho. Todo mundo quer ser amigo do meu filho. Todas as moças querem casar com o meu filho. O meu filho é inteligentíssimo, só tira 10. Né? Você sabe o que é um pai coruja, não sabe? É um pai chato, ele só fala do filho. O Pai Celestial é um pai hiper coruja. Ele só fala do filho. A Bíblia é a palavra do Pai? É a palavra de Deus ou não é? Se você tira o filho da Bíblia, sabe o que sobra? Só a capa. Acabou, não tem mais nada. A Bíblia é o Pai falando do Filho. A Bíblia diz que o Pai ama o Filho de tal maneira que a Ele entregou todas as coisas. Todo o poder e a glória. Tudo entregou. Você está entendendo? Então Paulo fala, olha, eu estou falando do Filho. Como ela acabou de falar aqui sobre o livro de Cântico, a pastora Beatriz estava falando, o livro de Cântico é que fala do príncipe com a sua amada. Quem é o príncipe? Aí é Salomão. Que Salomão? Salomão é uma figura. É um tipo. Davi era uma figura. Era um tipo. Adão era uma figura. Tem isso na Bíblia, pastor? Claro. Romanos 5, verso 14. O que está escrito lá? Adão, que prefigurava aquele que havia de vir. Você está entendendo? Adão era uma figura de Cristo. Então, quando Deus fala lá em Gênesis 1, que aquele homem se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, quando Deus fez Adão, ele estava fazendo uma figura. Ele estava falando de Cristo e a igreja. Deus estava usando Adão e Eva como protótipos, como figuras, como projetos, como sombras, como tipos. Mas na verdade, quando ali fala de Adão e Eva, está falando de Cristo e a igreja. Sempre é sobre o Filho, sempre é sobre Jesus. Em todo momento da Bíblia, quando está falando sobre os cordeiros que são sacrificados, o cordeiro pascual, depois a Bíblia diz, Cristo é o nosso cordeiro pascal, o cordeiro anual, é Cristo morrendo uma vez por todos, como foi profetizado pelo próprio sumo sacerdote. Importa que o homem morra por todos, porque assim acontecia com o cordeiro anual, ele morria pelo pecado de todos, porque aquilo era Cristo. O Antigo Testamento, como o Novo, é só Cristo. O problema é que Deus quis revelar essas coisas a nós, os pequeninos. Então, muitos abrem a Bíblia, olham e vasculham a Bíblia, e folheiam a Bíblia, e não conseguem entrar. Porque para entrar nos segredos da Bíblia, tem que nascer de novo. Tem que nascer da vontade do Espírito, da vontade de Deus. Glória a Deus. Então veja bem, o tabernáculo está pronto. Então agora, Levítico capítulo 1, verso 1. Aqui acontece uma coisa que eu entendo como a chave da Bíblia. Esse versículo é a chave para entendermos toda a Bíblia. Se você conseguir entender este versículo, pronto, você já entendeu a Bíblia. Você entendeu o projeto de Deus. Então, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Antes deste capítulo 1, Deus falou com Moisés alguma vez? Antes de Levítico, Deus já tinha falado com Moisés alguma vez? Sim. Tinha falado? Quando Deus queria falar com Moisés, Deus falava com Moisés onde? De onde que ele chamava Moisés? De onde? Do monte. Qual monte? Monte Sinai. Então Deus ficava lá no monte. Então Deus chamava Moisés. E aí Deus falava com Moisés, lá do monte. Agora o tabernáculo foi montado. O tabernáculo foi construído. Depois o autor aos Hebreus diz que Deus deu a Moisés lá no monte um projeto.
um projeto, um modelo. Então tudo aquilo que foi feito, aquele tabernáculo, os anjos que foram desenhados na porta, as tábuas cobertas de ouro, a base de prata, tudo aquilo tem um significado. Nada foi da cabeça de Moisés. Deus deu a eles, era um carpinteiro. Tá? Muita gente acha que Jesus fazia mesa e cadeira, que José era um carpinteiro, que fazia mesa e cadeira. Só que ele era um carpinteiro diferente, ele era um arquiteton. O Novo Testamento fala arquiteton. Sabe o que é isso? Ele fazia moldes de casa em madeira. Assim como faz hoje pré-moldado, e depois vai só enchendo. Já viu aquelas casas pré-moldadas que tem metálicas, né? Então estrutura metálica e depois as pessoas vão com alvenaria, vão enchendo aquela estrutura. Muitos prédios são rapidamente construídos hoje, porque são prédios de estrutura, e depois vai se colocando o preenchimento de gesso, de alvenaria. Jesus aprendeu um ofício de arquitetor. Ele fazia aquilo com madeira, e aí depois vinha-se com argamassa, e aí preenchia tudo aquilo e a casa estava pronta. Você está compreendendo? Ele é sempre o arquiteto. Ele é o arquiteto, o artífice, o construtor, o design que arquitetou a minha vida, a sua vida, aleluia, o projeto humano, a igreja. Amém. Então ele deu um desenho de arquiteto para Moisés. Olha, o tabernáculo é assim. E ele era um design perfeito. Ele deu também um modelo das roupas do sumo sacerdote, dos sacerdotes, tudo como deveria ser. Moisés não fez nada da sua cabeça. É uma coisa extraordinária a tipologia do tabernáculo. Quem sabe um dia, pastor Marcos, teremos a oportunidade de vir aqui, ficar mais tempos e falando só sobre o significado de cada peça, de cada material utilizado. Tudo isso à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento jogando luz sobre a sombra, nos explicando todas as coisas. Mas agora, o tabernáculo estava pronto, conforme o projeto de Deus, que Deus deu a Moisés lá no monte. Então agora Deus chamou Moisés para conversar. De onde Deus chamava Moisés para conversar sempre? De onde que ele chamava? Lá do monte. E agora ele chamou Moisés de dentro do tabernáculo. Nunca mais ele chamaria Moisés do monte. Nunca mais Moisés subiria ao monte para falar com Deus. Sabia disso? Todas as vezes agora que Deus queria falar com Moisés, a partir deste momento, Deus chamava Moisés de dentro do tabernáculo. Isso é altamente revelador. Sabe, irmãos, às vezes nós temos uma dificuldade de compreender a Bíblia Sagrada. Eu vou explicar por quê. Porque nós somos treinados religiosamente. A religião, ela nos diz o que devemos fazer. A religião diz, você tem que fazer assim, você tem que fazer... Paulo chega a dizer sobre as questões de não toque, não faça, não coma, não beba. Isso é religião. Sabe? A religião é um conjunto de regras. Sabe, pastor? Um conjunto de regras. A religião diz o que você pode e o que você não pode fazer. Mas nós estamos falando de níveis espirituais. A espiritualidade é diferente da religião. A espiritualidade, ela não diz exatamente o que você deve fazer, mas ela diz exatamente quem você deve ser. Essa é a diferença. A religião, ela é fácil de ser ludibriada. Eu posso ser um excelente homem religioso. Eu posso ser o mais religioso de todos. E eu posso ser um showman no teatro da religião. Então todo domingo ou sábado, que seja o dia de vir à igreja, eu posso ser um espetáculo de homem religioso. Eu posso ser impressionante como religioso. Vocês conhecem aquela história, né, que já virou uma lenda, porque já nem se sabe mais se é verdade ou se é apenas um conto, né, uma ilustração. Vocês conhecem a história da irmã que parou na porta da igreja no domingo, na hora do culto, com um caminhão de mudança? Conhece a história? Conhece a história? Então eu vou contar para vocês. Pastor Marcos, só conhece essa história, você não contou aqui não, pastor Marcos? Então, a irmã, ela parou com o caminhão na hora do culto. E o caminhão com as mudanças todas, tudo, os quartos, cozinha, tudo da casa dela. E ela virou para os moços, é aqui mesmo, pode ir entrando.
E o pastor estava lá, porque Deus salva aquele que serve. Que é isso aí, irmã? A geladeira põe nesse canto, põe o fogão aqui do lado também. A cama nós vamos colocar ali, que eu vou fazer o quarto. O que é isso aí, irmã? A senhora enlouqueceu? Não, pastor, está tudo bem, continua aí que está na bênção. E o pessoal descendo colchão, e descendo tudo lá, as coisas das crianças, banheirinha, enfim, brinquedo, né? E menino correndo para lá e para cá. E o marido da irmã se levantou lá na frente e foi lá correndo, querida, meu amor, mas o que está acontecendo, meu bem? E ela, não, fica em paz, querido. E aí, daí a pouco, o pastor parou o culto, e ela teve que ir lá na frente. E o pastor, o que é isso, irmã? Ela falou assim, não, pastor, eu vou explicar para o senhor. Fiz uma reunião com os meus filhos lá em casa, porque assim, o meu marido, ele é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa extraordinária aqui dentro da igreja. Mas lá em casa ele é um monstro. Ele quando chega do serviço, ele já abre o portão chutando o cachorro. Ele já entra, os meninos já escondem debaixo da cama, porque senão o primeiro que ele vê para frente já ganha um tapa. E ele não sabe conversar comigo, ele só sabe urrar como um leão, ele só sabe gritar e relinchar como um cavalo, né? E aliás, relinchar e dar coice é o que ele sabe fazer melhor. Mas aqui na igreja, ele é uma pessoa dócil, amável, maravilhoso. Conhece alguém assim, pastor Marcos? Já foi lá em Portugal, aqui na Suíça não tem não. Aí ele é uma pessoa amável, dócil, querida, sabe? Ele é atencioso, ele é educado, ele é gentil, mas lá em casa ele é um monstro. Então o que eu fiz? Eu trouxe a mudança, porque eu quero esse homem aqui da igreja. Aleluia. Esse é que é o maridão que eu pedi a Deus, né? Essa bênção completa aqui, né? Não é aquele cavalo que vai lá para minha casa, né? Aquele rinoceronte que vai lá para minha cara. Essa coisa linda que está aqui, né? Essa maravilha. Então, irmãos, eu posso ser os fariseus. Jesus falou assim, olha, sabe os fariseus? Tudo o que eles disserem, vocês façam. Mas não façam nada que eles fazem. Está entendendo? Eles tinham o discurso correto, mas tinha a vida errada. Isso é o homem religioso. O homem espiritual, ele tem a vida correta. E ele tem um discurso coerente com a vida. Você está entendendo? Essa é a diferença. A religião diz para você o que você tem que fazer. A espiritualidade diz para você quem você deve ser. Amém? Amém. Ficou claro aí? Então, a religião diz o que você deve fazer. A espiritualidade diz quem você deve ser. A Bíblia é um livro espiritual. Muita gente acha que é religioso. E embora isso aconteça, somos sempre treinados a ser religiosos, dogmáticos. Mas isso não é a Bíblia. Então nós às vezes, sabe, irmãos, olhamos para a Bíblia procurando regras. Conjunto de regras. A Bíblia tem regras? Tem. A Bíblia tem diretrizes? Tem. Mas a Bíblia não tem só isso. Isso é um apêndice. Isso são coisas pequenas na Bíblia. Existe algo muito maior na Bíblia, que é um romance maravilhoso, um caso de amor lindo que está dentro da palavra de Deus, e as pessoas parecem não enxergar. Veja bem, lá em Efésios 3:11, diz que há um eterno propósito de Deus. Ou seja, Deus tem um propósito que é muito antes das coisas existirem, porque é eterno. Algo eterno é algo que não tem início e também não terá fim. Então, antes que eu existisse, antes que você existisse, antes que o planeta, antes que essa galáxia, esse universo e todos os outros existissem, houve uma reunião da Trindade. O Pai, o Filho, unidos pelo Espírito de comunhão, o Espírito poderoso, o Espírito Santo, e aí eles começaram a arquitetar, elaborar um projeto. Acompanhe meu raciocínio, isso é bíblico. E eles então construíram, Efésios 3:11, um eterno propósito. E esse projeto eterno está fundamentado em seu Filho. Está entendendo? Ou seja, o alicerce é Cristo,
Paulo fala assim, olha, cada um veja como vai construindo o seu muro, a sua obra, como vai edificando, mas ninguém pode colocar outro fundamento, senão o que está lançado, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Então veja bem o que aconteceu. Lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles construíram esse projeto. E esse projeto, sabe o que aconteceu nesse projeto? Nesse projeto, Deus falou assim, olha, já criamos coisas, objetos, matéria, criamos animais, criamos seres, espírito puro, anjos, serafins, querubins, mas eu preciso de alguma coisa a mais. Eu preciso criar algo diferente, algo melhor, algo com o qual eu possa ter empatia, com quem eu possa ter intimidade. Sabe por que um homem casa-se com uma mulher e não com uma elefanta, ou não com um jacaré? É porque eu posso ter até um cãozinho de estimação, mas ele nunca vai conseguir me ajudar nos meus sonhos. Para que alguém possa ajudar nos meus sonhos, tem que ser semelhante a mim. É por isso que eu caso com uma mulher. É por isso que o homem busca a mulher busca o homem. Sabe por quê? Porque juntos eles podem sonhar, juntos eles podem criar projetos. Porque há uma empatia, há uma relação, né, de semelhança. Então Deus falou assim, eu tenho que fazer alguém que seja semelhante a mim. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus criou você. Porque Deus falou, com você eu vou ter empatia. Eu posso me relacionar. Eu posso ter intimidade. Então a Bíblia diz que no cair da tarde, na virada do dia, Deus ia ter relacionamento com o homem. Não é assim? Sabe, o projeto de Deus era viver entre os homens, desfrutar de intimidade com os homens, caminhar junto com os homens. Não era ficar no monte falando com o homem, não era ficar nos lugares altos para falar com os homens, não, mas para caminhar no meio dos homens. Disse Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, advérbio de lugar, ali estarei entre eles. Aleluia. O Senhor está aqui no nosso meio. Sabe por quê? Porque este é o projeto de Deus. Então quando Deus mandou fazer o tabernáculo, depois no livro de Números, é um livro depois desse, é o livro da ordem. Sabe qual foi a ordem que Deus deu? Divida as tribos em 4. Então vai ser leste, oeste, sul e norte. E o tabernáculo vai ficar no centro do acampamento. Agora Deus está realizando o seu sonho, o seu projeto, o seu eterno projeto. Viver entre os homens, habitar no meio dos homens, estar entre os homens. Então agora ele chama Moisés no centro do acampamento. E ele está no centro do acampamento. E ele agora está no centro da igreja. E ele está no meio de nós. E ele quer ser a centralidade da igreja e a centralidade da minha vida e da sua vida. Aleluia. Da minha família, da sua família, do seu trabalho, do seu estudo, do seu negócio, das suas amizades, da sua vizinhança. Deus quer ser o centro das suas escolhas. Ele quer estar bem no meio, no centro. Você está compreendendo? Amém. Foi para isto que Deus criou todo este projeto. Deus criou o ser humano porque Ele falou, agora eu tenho alguém com quem eu possa me relacionar, ter empatia, sonhar sonhos, criar projetos, desenvolver projetos. Deus está colocando projeto no seu coração. Deus tem colocado projetos na sua vida. E você fala, Deus colocou esse projeto, mas para que eu tenho esse sonho, esse projeto e não acontece? Dê espaço, dê centralidade na sua vida. Então Deus vai começar a desenvolver esse projeto junto com você. Amém. Se relacionar assim como eu e Beatriz. Nós viajamos muito de carro pelo Brasil, eu e ela, e vamos conversando, e vamos desenvolvendo projetos e sonhos. É isso que Deus quer fazer conosco. Foi para isso que Jesus veio morrer na cruz, para salvar,
para germinar e para aumentar a família de Deus. Para que como uma semente ele frutificasse e gerasse muitos irmãos. Para que aumentasse a família do Pai. Para que o projeto do Pai se cumprisse na igreja. Um sacerdócio universal. E agora todos nós podemos ministrar o coração de Deus. E Deus ministrar diretamente ao meu coração, ao seu coração. Não precisamos, sabe, com muito sacrifício ir aos lugares elevados. Eu sei que tem montes muito altos aqui, nos Alpes, né? Não precisa ir lá onde tem a neve continuamente, mesmo no verão. Ele está aqui no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Ele falou com Moisés: Moisés, desista do Sinai. Não precisa mais buscar o Sinai. Eu estou aqui. E sabe que era uma coisa interessante que acontecia? Era que quando aquele povo lá no deserto, pastor Marcos, eles acordavam de manhã, a primeira coisa que eles faziam era abrir a tenda e olhar para o centro do acampamento, onde ficava o tabernáculo. Durante o dia, tinha uma nuvem, a nuvem da presença física de Deus. Não era presença espiritual, apenas física. Então o sujeito, ele abria a tenda e ele olhava lá para o centro onde estava o tabernáculo, e mesmo que a tenda dele estivesse de longe, ele via não a fumaça, mas a nuvem. Então ele falava assim: eita, hoje vai ser um dia maravilhoso, porque ele está aqui. Aleluia. E daí a pouco ele colhia o seu maná. E de noite, passava o dia nas suas ocupações, com seus amigos. E de noite ele ia deitar. Na hora que ele entrava na tenda, opa! Ele voltava, se virava para o centro do acampamento. E aquela nuvem agora tinha se tornado um grande cobertor de fogo para aquecê-los na madrugada. Então ele olhava, aleluia, e quando ele via aquela chama acesa, amém, ele dizia: posso dormir tranquilo. Aleluia. Porque não dorme aquele que guarda Israel. Aleluia. Então ele se deitava. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Quando você acorda, seus olhos espirituais podem contemplar e a tua vida, aquele que guarda os teus passos, aquele que guarda o teu deitar e o teu levantar. Porque o Senhor escolheu viver no meio da sua vida, viver no meio de nós. Aleluia! Isso é o verso 1. Esse é o capítulo de Levítico, capítulo 1. Esse é o verso 1. Deus agora quer falar conosco, mas Ele fala de dentro do tabernáculo. Aleluia. E eu sou o tabernáculo vivo. E você é o tabernáculo vivo. Aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus escolheu habitar em você. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória. É um projeto fantástico, não é? É? Desde a eternidade. Sabe, Deus pensou em você. Deus pensou em você como um projeto para que Ele pudesse ter relacionamento com você. Essa é a grande diferença. Sabe, o grande ciúme de Satanás que provocou a sua queda é que ele sabia que ele nunca poderia desfrutar dessa intimidade com Deus. Você tem essa capacidade. Você pode desfrutar. Você pode sonhar junto com Deus. Realizar projetos junto com o Senhor. Nós não estamos falando de religião. Estamos falando de espiritualidade viva.